Ok, estamos de volta com a primeira fase do nosso programa de hoje, a primeira parte, melhor dizendo. O programa Entrevista da Tarde, sempre ao vivo aqui pela sua TV Rio Branco, canal 8.1, sempre com apoio do Ara Super e também do Ara Mix. Eu tenho o prazer de conversar agora com a vereadora Oline Petecão, líder do PSD na Câmara, pré-candidata a deputada federal. Seja bem-vinda, vereadora. Obrigada. Quase que eu digo deputado. Ó. Federal. É? Quase que eu digo, então. Estava no caminho certo? Estou no caminho certo. Tá. Vereador, vamos direto ao assunto. A senhora defendeu a realização de uma tribuna popular, né? Isso é uma prerrogativa dos vereadores e eu acho que é importante porque ali você acaba recebendo pessoas representando de vários segmentos da sociedade e debatendo assuntos de interesses da coletividade, é isso? Perfeito. Nessa última, o que rolou de importante? Na verdade, Muniz, eu quero começar agradecendo, né, a TV Rio Branco, esse seu programa de entrevista da tarde, né? Muito obrigado. Que tem sido assim um parceiro das pessoas que querem falar sobre a coletividade. O Tribuna Popular é um projeto de minha autoria, né, que nós apresentamos há já um tempinho e que muitas pessoas utilizam, inclusive até o poder público utiliza para fazer uma prestação de conta. Sim. E eu, como sempre pensei que o político tem que prestar conta das suas ações, a gente apresentou esse projeto e, graças a Deus, ele foi aprovado. E ontem, antes de ontem, na terça-feira, nós apresentamos um requerimento e ele foi aprovado por unanimidade, na qual a gente solicitava a mesa para receber aquelas mães que perderam seus filhos, né? Por negligência médica, por falta de oxigênio, e que um pouco isso abalou a nossa população e trouxe muita indignação, principalmente se tratando de mães e mulheres, né? Na qual eu sou presidente da Comissão de Mulheres e sou vice-presidente na Câmara da Assistência Social, Direitos Humanos e da Saúde também. A senhora é assistente social também? Eu também sou assistente social e a gente sempre levantou essas pautas, né, para falar em defesa das mulheres, quando a gente percebe que algumas mulheres estão sendo injustiçadas, que não têm o direito de pelo menos buscar o seu direito, nós trazemos na Câmara, porque aquela é uma casa política e é ali que nós temos que estar dando vez e voz a essas mulheres que ficaram invisíveis diante do poder público, porque já não tiveram assistência e na hora quando elas vão buscar uma satisfação do que aconteceu, elas foram impedidas. Tanto é que hoje nós levamos também a aba Acre, né? 3 advogadas que participaram também da Tribuna Popular para fazer a defesa dessas mães, de forma voluntária. Então, a sociedade tem se movimentado em relação a isso, né? Particularmente, vereadora, qual é a conclusão, não a conclusão final, porque o fato ainda vai ser devidamente apurado, mas, parcialmente, qual é a sua opinião sobre tudo isso? A minha opinião é que faz tempo, e não é eu que estou dizendo, foi a doutora Gracileuda, que teve já, quando ela era da Comissão de Mulheres da OAB, e como ela faz parte da Comissão de Mulheres Advogadas, elas foram visitar o Hospital Infantil e observaram uma comissão que, de fato, estava acontecendo várias situações que certamente que aconteceu nesse final trágico e cruel, com a morte de 10 crianças. Nós temos que apurar isso com rigor da lei para que os culpados sejam culpados, né? Culpados sejam responsabilizados. Responsabilizados, porque não dá para abrir agora uma sindicância depois que 10 crianças morrem. O fato que nós tínhamos que ter se preocupado com a saúde, como sempre foi uma prioridade, pelo menos deveria ser, e que nós temos o melhor plano do SUS, do mundo inteiro, o SUS é o melhor plano de saúde, mas tem sido negligenciado pela maioria dos governos. Tá. E o nível da discussão lá, correspondeu à sua expectativa com relação ao comportamento dos demais vereadores? Na verdade, a gente tem que provocar a sociedade. A sociedade ela tem que
se unir diante dessas situações. Sim. Porque é nós que colocamos os políticos, é nós que temos que tirar os políticos que não têm compromisso com a saúde. É o poder do voto. Quando a gente provoca uma tribuna popular, que a gente está dando vez e voz àquelas pessoas que estavam invisíveis, como aconteceu outros fatos que a gente acompanha, é morte de pessoas que são moradoras de ruas, é ausência de medicamento para as doenças crônicas. Recentemente, eu acompanhei um caso de uma senhora de 70 anos que tinha acabado de sair de uma cirurgia, sentada numa cadeira de escritório. Nós não podemos mais aguentar isso, porque veio muito dinheiro para o Acre. São os nossos parlamentares federais que dizem isso, e eu acredito. O fato é que o governador dança com a nossa paciência, as mães dançam porque perderam seus filhos, e a sociedade fica aí indignada e precisa de um espaço político. Elas foram impedidas de entrar na ALEAC, foram impedidas por alguns assessores do governador. Não, mas quando? Hoje? Hoje não, no primeiro momento elas procuraram. Ah, sim, mas anteontem elas estiveram lá, foram recebidas. Foram recebidas. Recepcionadas, melhor. Recepcionada é uma coisa, mas quando ela procurou, o espaço estava fechado. A princípio. Ela foi ouvida por uma ministra, pela assessoria da ministra, aí depois que as portas se abriram para ela. Já foram ao Ministério Público, tinha essa agenda hoje lá na Câmara, não pôde estar porque tinha outras agendas em busca de melhorias. Quando a gente grita, não é querendo culpar A ou B, nós estamos querendo que as políticas públicas elas funcionem. Vereadora, não é o seu caso. Quem lhe conhece sabe que isso não é da senhora, não é da sua natureza. Mas é verdade, na sua opinião, que esse movimento legítimo delas, é um movimento legítimo, pode estar sendo usado direto ou indiretamente de forma politiqueira, por pessoas, não? De jeito nenhum. Pelo contrário, eu pedi autorização para a mãe, quando solicitei, ainda fui mais. Eu disse, olha, mães, porque não é uma mãe. Eu não estou falando do seu caso, mas a própria Joelma deu uma dura em alguns políticos que, segundo ela, estariam aproveitando esse momento para fazer proselitismo político. E o caso dela aqui, ela disse, nosso movimento não é político. Não é nosso político. Movimento é pela vida. É pela vida, é pelas políticas públicas. Casos piores. Quando a Joelma, que é uma amiga especial, assim, muito querida, que eu a conheço de muito tempo, da militância mesmo, ela já foi candidata, a mulher guerreira, é o filho único dela. Então, nós temos que nos indignar mesmo. Quando nós pensamos em levá-la para a tribuna popular, em nenhum momento pensamos na política. A senhora conversou pessoalmente com ela? Eu conversei com ela, inclusive apresentei na Câmara uma moção de pesar para o Thor, né, que é o filho dela. Ela continua muito abatida, né? Muito ela está abalada, certamente, não é fácil. É um primeiro filho dela, né, e único filho, perdeu dessa forma trágica e por negligência médica. Eu acredito que houve ali uma falha. Legal. Vereadora, a senhora não é de se envolver muito, a senhora tem buscado, na medida do possível, uma atuação, pelo menos, minimamente isenta, imparcial, sem se envolver muito. Mas a senhora foi eleita pelo bloco que acabou elegendo o prefeito Tião Bocalhon, que esteve aqui conosco ontem, nessa mesma cadeira. Como vão esses embates lá entre oposição e situação na Câmara? Olha, os embates, certamente, cada pessoa tem seu ponto de vista. Eu, particularmente, já lhe disse... E cada ponto de vista é visto de um ponto diferente. Eu já lhe disse que eu só ia poder falar do Bocalhon depois de um ano. Já posso dizer que tem melhorado, né, em alguns eixos que eu penso que é prioridade, até diante da bandeira que ele levantou. Né? Mas precisamos avançar em alguns aspectos. Ontem ele admitiu as dificuldades que enfrentou, principalmente no primeiro ano e nos 3 primeiros meses desse ano, mas acha que está em plena recuperação e disse mais, o pior já passou. A senhora também acha assim? Eu acho que naquele momento, quando você pega um município com algumas deficiências, nós precisamos colocar no eixo, né? Colocar bons assessores, bons administradores do ponto de vista das políticas públicas. Certamente no meio do caminho vai acertando e vai errando e vai ajustando, né? Eu sou eu não desanimei ainda. Eu quero dar, assim, relatos que foi a melhor escolha que eu fiz. A senhora acha que a gestão do Tião Bocalhon pode ajudar o senador Sérgio Petacon nessa caminhada rumo ao governo? Sim, o Bocalhon é um parceiro, né? Nosso partido, nós apresentamos a vice Mafisa
dentro dessa chapa, e eu não posso deixar de acreditar nisso. A gente acha sim, até porque nós estávamos, como nós entramos numa campanha, o candidato que foi apoiar a atual prefeita era do bloco do Bocalhon. E ele se retirou, nós pegamos o Bocalhon ali com 2% e a gente conseguiu fazê-lo prefeito. Dizer que ele é 100%, não é. Na verdade, precisamos o Bocalhon ajustar. nunca teve com 2%, né? Nunca teve, né? Só na pesquisa. Na pesquisa Só parecia na pesquisa. isso, e como as pessoas costumam acreditar em pesquisa, tinha 2 poderes na mão do Gleisi, né? O dele mesmo e o da professora Socorro. A senhora mantém um bom relacionamento com a vice-prefeita Marfisa Galvão, que também acumula o cargo de secretária de assistência social, direito para as mulheres e tudo mais, ou em função do cargo dela e do seu, vocês acabaram se afastando? Não, pelo contrário, eu milito nessa área, né? Como se afastar de uma área que eu me preparei, estudei. Eu, pelo contrário, eu até contribuo muito com a gestão, Sim, porque as minhas emendas são direcionadas às crianças, ao Conselho Tutelar, à própria Secretaria de Cultura, a Casa Rosa Mulher. Então, eu não me afastei, pelo contrário, impulsionei mais o meu desejo de ver as políticas públicas funcionando. Só para esclarecimento, qual é o valor total hoje das emendas parlamentares? Graças a Deus vai ter um aumentozinho considerável, mas agora nós tínhamos 90 mil de emendas. Vai para quando agora? Agora nós estamos trabalhando para ir para 250 mil. Era um valor irrisório praticamente. Irrisório praticamente, né? A senhora tem direcionado as ações então para o lado social, é isso? Sim, para a área social e da saúde. Nós destinamos emendas também para o Hospital do Amor, porque é uma bandeira que eu levanto. Sim. Agora vai ter um aumento. Levei o senador. A senhora vai ampliar então? Vamos ampliar. Eu digo para outras áreas? Sim, porque não dá, né? Pra... Esporte, por exemplo? Eu também encaminhei para o esporte, né? Dá para a cultura, né? Quando não tem mais agora já é para esse ano ou só para o ano que vem? Não, para esse ano já fizemos a execução de alguns projetos, tipo um trabalho que a gente fez lá com as quadrilhas lá da Cidade Nova, já foi esse ano que usou. E todos têm que ser usados esse ano, as nossas emendas parlamentares. Meu patrão, Narciso Mendes, costuma dizer que eu sou um colunista municipal, mas em função do horário do programa também e do horário das sessões, eu confesso que eu não estou tão por dentro da vida da Câmara. Essas emendas já são impositivas também, como são as do Congresso Nacional, ou não? Sim. A gente pode encaminhar ela para onde a gente deseja, né? Não, mas veja bem, até então o Executivo não era obrigado a atender em 100% esses valores. Não. Ele podia muito bem contingenciar, não vai dar aqui, só depois ali. Não. E no Congresso Nacional elas são impositivas. Querendo ou não, o presidente tem que liberar aqueles valores. Não, é também assim aqui, com a gente. Impositivos. E eu acho isso importante, porque você direciona para o grupo que você acha que está frágil e precisa melhorar. Tá. Por exemplo, lá dos Vicentinos, um exemplo bem recente, se fez uma campanha porque lá não tinha leite para os idosos. E a gente encaminha também emenda para essas entidades que precisam do braço, né? A senhora sabe que a vida da gente está sempre avançando, né? Ou evoluindo, né? Para melhor. Há uma corrente que quer acabar com aquela história que proíbe o legislador a apresentar propostas que possam gerar despesas. E há também uma outra corrente que quer acabar com essa história das emendas. Qual é a sua opinião sobre os dois casos? Olha, eu vou defender o que eu acredito, porque o nosso país ele é muito grande. Só quem está ali no estado como o nosso, que tem municípios que estão abaixo da linha da pobreza, quem mora ali é que sabe aonde o sapato aperta. Eu sou a favor das emendas, porque a gente dialoga com a população, vê as necessidades dela. Eu sou municipalista e aí, por isso que eu estou nessa caravana do senador, conversando com a população. Um dos argumentos que seria o legislativo querendo atuar como o executivo. Exatamente. Eu sou a favor, sim, das emendas, porque é ali que a gente consegue dar uma resposta para aquelas emergências, né? Então, a senhora é a favor também do outro lado? Até o governo federal chegar na ponta é complicado, né? E a senhora defende também mudança para que o legislador possa apresentar propostas que, direto ou indiretamente, gerem despesas ao executivo?
Olha, que hoje não pode, né? Não Se ele pode. quiser fazer, ele tem que ser em termos de anteprojeto, indicação. Exato, olha, às vezes, olha, eu nunca mesma. como um projeto de lei. Eu mesma já apresentei um projeto de lei que eu achei de fundamental importância. Foi barrado. Foi barrado. E eu acho que a gente tem Mas a senhora podia ter apresentado em termos de indicação? Anteprojeto. Que aí amarra mais, né? Porque a indicação é muito simples, né? Então... Não, mas um anteprojeto de lei depende também do prefeito, se ele quer ou não, entende? Sim, mas aí a senhora pode dizer, bom, a minha parte eu fiz, está aqui. O que é que eu cite? É um assistente social, um psicólogo nas escolas. Mas é fundamental a importância. Fundamental a importância. E aí pode não gerar despesa. Ele pode reaproveitar dali mesmo. É uma questão de gerenciamento. Desde que eu entrei no primeiro mandato, a gente vem lutando com isso, porque acho importante. Inclusive, agora nesse mandato, eu apresentei uma parceria com o vereador Rutênio para juntar nossas forças. De início, vereador, a senhora pode apresentar o seguinte, ó, não precisa ser exclusivo, um psicólogo e um assistente? Não, eu pelo menos ele poderia eu já nem atender mais, 3 ou 4 ou 5 escolas. Eu já estou pensando até num núcleo disso, sabe? De assistência social. Que aí juntava ali. Junta ali nas regionais. Que resolveria em parte o problema. Em parte também, o problema. Porque e valorizava também a categoria. Sim. Né? Eu represento essa categoria também dentro do parlamento, né? Sim. Porque hoje nosso Estado vive da economia do contra-cheque. Está explícita aí os bolsões da miséria dentro dos bairros, então nós nos preocupamos com isso, sim. Quando a senhora acha que isso vai mudar, essa realidade? Rapaz... Ou não está mudando? A passos muito lentos. Precisamos melhorar as condições... Acelerar tudo isso aí. As condições de vida do nosso povo, principalmente do nosso estado, que é muito pobre. Por falar em condições de vida, a senhora vai hoje ou amanhã à aldeia indígena? Isso aí faz parte de um trabalho que nós estamos fazendo da caravana do senador Petecão, que a gente está indo em todos os municípios para levar, para as pessoas contribuírem com esse planejamento, né, de governo. O senador Sérgio Petecão, ele dorme nos bairros, não é isso? Ele já dormia em uma aldeia, não? Vamos dormir agora. 8 horas só de viagem, vamos chegar lá em Novo Repouso. Dependendo da região. Vamos dormir em Manel Urbano amanhã experiência e própria, cedo. viu? Dependendo da região, você pode não dormir a primeira noite, porque as carapanãs adoram sangue novo. É sério. Mas elas adoram sangue novo. Eu sou de beira de rio, homem de Deus. Eu já sou de beira de rio, não tem nada de novo. Na beira do rio é bom que faz uma competência, uma disputa ali entre Carapanã e os piuns. A senhora sabe o que é pium? Eu sei mesmo. Sabe como se proteger? A senhora aqui está protegida. Protegida. Eles não vão. Não se preocupe que eu lhe mando um telegrama de lá. Aí é o seguinte, se não tiver repelente, óleo diesel também serve, viu? Ou perfume forte. Não pode ser amadeirado, tem que ser adocicado. Pium não gosta de perfume. É mesmo? Não, olha aí. Aqui também é cultura, né? Cultura também. Cultura de beira de rio. Também, rio. Cultura de beira de rio. Vereadora, afinal de contas, como vai esse período de pré-campanha? A gente fala pré-campanha só para inglês ver, né? É campanha, na verdade, né? E aí? A gente está fazendo um exercício muito importante, levantando pautas importantes. O senhor está gostando desse momento? Eu adoro fazer política, né? Eu nunca saio da política, porque eu não sou política de gabinete, eu dialogo com a população, sempre estou prestando conta. Mas a senhora tem gabinete? Com a população, tem um gabinete para a execução dos meus projetos. Somente? E para as meninas trabalhar tem que ter um gabinete, mas eu mesma fico pouco lá. E as meninas também vão à rua? Claro, nós temos equipe para tudo. Para a rua, jornalista. Quem está aqui? Tem a Maria. Maria de quê? Maria Meirelles. Maria Meirelles. O baixinho ali. Baixinho não, é o segurança. 2 metros, o Elias. 2 metros e 2 centímetros de altura. Isso, Elias. Qual o nome dele? Elias. Elias. Tá. Morador lá do Belo Jardim. Vamos mandar um abraço lá pro Belo Jardim. A senhora ainda mora lá, não? Não, tive que sair. A violência não permitiu. Isso. Tão legal ali, né? Eu amava, morei 25 anos lá, mas sinto saudade. Né? Muito bom. A produção disse que por hoje é só. Mas ainda dá tempo para a senhora fazer as suas considerações finais ou falar alguma coisa que a senhora estava disposta a falar e eu acabei não lhe perguntando, mas está aí, a oportunidade agora. Então tá, gente, eu quero agradecer a oportunidade de dizer, estou sim nessa luta incansável de pré-candidatura, além do Petecão Federal. E estamos aí colocando as nossas propostas, conversando, dialogando com a população, que eu preciso organizar tudo isso e fazer uma campanha vitoriosa para a gente levar
né, as nossas propostas, que é o nosso Estado precisa, né, de representantes de mulheres, mulheres que de fato possam trazer, levar a nossa realidade para Brasília e trazer dentro das políticas públicas, né? O nosso diretor Márcio Nunes gosta de massagear seu ego. Tem uma surpresa aí, um presente dele e do nosso chargista, caricaturista, o Daniel Cabral. O Daniel. Daniel. Olha aí, Maria. Qual é a Aline mais bonita, a da caricatura ou a Aline verdadeira? Eu gosto das duas. Eu ele acho é um o seguinte, talento eu como acho que o Daniel artista. também está puxando o saco, porque ele caprichou, viu? Caprichou mesmo? Caprichou. Não, ficou igual. Caprichou. Não, ficou igual. Não, ele caprichou. Ele caprichou. Daniel, obrigado. Você é um talento, viu? Obrigado. Que Deus te abençoe. Viu como é que é aqui? No Entrevista da Tarde você tem um espaço e olha só, 25 minutos e no final do programa ainda é presenteada. Viu? Gostou? Gostei. É mais um motivo para voltar em breve. Muito obrigado. Obrigado você, Sucesso. Muniz. Muito obrigado pela abraço entrevista. também para o Narciso, viu? Que é uma pessoa que acredita na política do Acre. certeza. Estamos aí, colocando nosso nome à disposição. Boa viagem à aldeia. Certamente, Tá vou trazer experiências tem que tomar bem uma caiçuma, positivas. viu? Vamos ficar lá, mais a forte. gente vai fazer tudo que tem direito. Legal. Depois do intervalo, eu volto para conversar com o Tampinha Bittar. Ele é suplente de vereador lá no Quinari e sonha em chegar à Assembleia Legislativa. Isso mesmo. É pré-candidato a deputado estadual pelo Solidariedade. Agora são 13 horas e 27 minutos em Rio Branco. Até já.